Olá, alunos! Eu sou Jaqueline Araújo, estudante da Universidade Estadual de Goiás, campus Anápolis, e hoje eu venho apresentar para vocês uma aula prática experimental que está dentro da disciplina prática de estágio. E essa aula, ela está voltada para genética, e eu gostaria de mostrar para vocês, falar um pouco para vocês sobre o nosso DNA. E o objetivo dessa aula hoje é aprendermos a fazer o emaranhado do nosso DNA. No caso da aula, eu irei utilizar o meu DNA para fazer a apresentação dessa aula para vocês. E eu gostaria de saber de você, aluno. Você sabe o que é o DNA? Você conhece o seu DNA? Você já viu o seu DNA? Você conhece alguma técnica utilizada para que possa ser identificado o DNA? Eu gostaria de saber de você. Então, para que nós venhamos começar a nossa prática, primeiramente nós iremos vermos uma pequena revisão sobre o conteúdo de DNA que já foi ministrado em sala de aula. Então, após a nossa revisão, nós iremos fazer a nossa aula prática e apresentar os materiais necessários para fazermos essa aula, certo? Então, eu convido você, aluno, para irmos lá, beleza? Para que possamos fazer a nossa aula prática, precisamos ter uma pequena introdução do que já estudamos em sala. Então, vamos falar um pouquinho sobre o DNA, as características, as suas funções, né, a estrutura e o código genético, certo? Só para darmos uma relembrada. Então, vamos lá. O DNA é a sigla da expressão que significa, em português, ácido desoxirribonucleico, comumente mais usada como DNA. O DNA, ou material genético, está presente em cada célula de cada ser vivo e é encontrado nas estruturas celulares chamadas cromossomos. Tanto o DNA quanto os cromossomos são muito pequenos, por isso, os cientistas precisam usar microscópios muito poderosos para conseguir enxergá-los, pois é muito difícil de vê-los a olho nu. Então, através das características, né, o DNA nada mais é do que uma substância que carrega todas as informações sobre a aparência e o funcionamento de um ser vivo. Nos seres humanos, por exemplo, o DNA determina características como a cor do cabelo, a cor dos olhos, o tom de pele, né? As características físicas que cada um tem, né? Natural. Então, cada pedaço de DNA contém informações sobre uma determinada característica, sendo ela animal, humana ou planta. Esses pedaços são chamados de genes. E os genes têm a função de comandar a síntese de proteína, que são substâncias necessárias para a sobrevivência das células. Ele também permite que os seres vivos se reproduzam. Os genes presentes no DNA transmitem características físicas de pais para filhos. E às vezes ocorrem erros ou modificações no DNA. Esse fenômeno é chamado de mutação. As mutações geralmente são inofensivas, mas algumas podem causar doenças ou problemas irreparáveis. A estrutura do DNA é complexa. Ela é feita de substâncias químicas
que são interligadas uma com as outras como uma rede. Cada pedaço de DNA possui duas fitas ou cadeias. As duas fitas são interligadas, criando uma forma que lembra uma escada em espiral. No caso, estamos vendo na figurinha essa fita, né, que realmente lembra uma escada em espiral. Essa substância química chamada de fosfato, açúcar, e também compõe as laterais da escada. O DNA possui substâncias químicas chamada base nitrogenada, e cada base de fita, né? Cada base é uma fita que se une a outra fita. As bases ligadas formam os degraus da escada. Esse código genético existem 4 bases diferentes no DNA, né? Que são elas, né? Adenina, representada pela letra A, timina, representada pela letra T, guanina, pela letra G, e citosina, pela letra C. E tem a uracila, que iremos falar logo mais. Essas 4 bases de substâncias químicas se repetem seguidamente, em ordem diferente. Em cada fita de DNA, o DNA humano contém cerca de 3 bilhões de pares dessas bases. E a uracila é uma base nitrogenada que transfere o código genético, né? Uma base em forma de anel simples, chamada pirimídica. Essa base é capaz de realizar 2 ligações de hidrogênio, formada por uma cadeia de nucleotídeo, e cada nucleotídeo constitui um grupo de fosfato e um de açúcar, formando assim essa base nitrogenada. A ordem em que essas bases estão dispostas é muito importante. Ela forma um código que instrui a célula a produzir determinados tipos de proteína, certo? São as diferenças nessas proteínas que fazem cada ser vivo, por exemplo, como uma planta, um cacto, um animal, um rato, um lobo-guará, um coelho, um elefante, ou até mesmo um ser humano ser do jeito que é. Então, fizemos a nossa revisão e agora vamos entrar na nossa parte prática, né, de fazer o emaranhado do DNA, que o emaranhado é formado por milhares de moléculas de DNA. Então, ele vai ficar bem juntinho, bem enroladinho. Então, vamos lá para a nossa prática? Então, pessoal, depois de nós vermos a introdução, revisarmos o conteúdo de genética, o DNA novamente, então vamos lá para a nossa prática experimental, certo? Nós iremos precisar para a nossa prática experimental 3 copos bem transparentes de preferência, para que você possa estar vendo o conteúdo dentro. Então, 3 copos, o corante artificial, tá? No meu caso aqui eu escolhi a cor laranja, mas você pode pegar qualquer cor, não tem problema, rosa, azul, verde, qualquer cor, não tem problema. Iremos precisar de sal, uma colher, iremos precisar de detergente, álcool e água, tá bom? Então, vamos lá para a nossa prática.
Vamos colocar aqui uma colher, um copo de água, desculpa, um copo de água. Nesse copo de água nós iremos acrescentar uma colher de sal, pode ser bem cheia, e você vai mexer para dissolver esse sal. O que acontece? Mexeu, dissolveu o sal. Agora, a gente vai separar 3 colheres dessa água com sal e vamos colocar ela na boca. Vamos bochechar essa água por pelo menos 1 minuto, certo? O que nós fizemos? O que eu fiz? Coloquei aquela água de bochecho de volta no copo. Parece um pouco nojento, né, pessoal? Mas enfim, nós estamos vendo o emaranhado do DNA. Então, separa. Iremos colocar aqui uma gota, somente uma gota do detergente dentro dessa água de bochecha. O que nós vamos fazer? Pegar o cabo da colher, e vamos mexer delicadamente essa água que foi bochechada. Vocês podem observar tá vendo? Ela tem uma espuminha, né? Por conta da saliva. Prontinho, mexeu? Beleza, iremos reservar aqui. Vamos colocar agora o álcool. Meio copo de álcool. Vamos colocar o corante. Vamos colorir esse álcool para ficar bonito. Vamos colorir esse álcool. Você pode colocar 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, quantas gotas vocês quiserem. No meu caso aqui, eu coloquei 5 gotas, tá? Dá uma mexidinha, não precisa mexer com colher. Olha só a cor que ficou. Bem laranja. Eu vou pegar essa mistura aqui agora e jogar lentamente dentro da água de sal bochechada, certo? Lentamente. Não pode jogar muito rápido, porque se for muito rápido vai quebrar as moléculas e você não vai ver o emaranhado. Então tem que ser lentamente. Vamos lá ver esse emaranhado de DNA. E aqui, pessoal, depois de misturado, depois de colocar o álcool aqui dentro, daquela meleca que a gente fez aqui na boca, a gente vai deixar demorar aqui uma pausa de 2 minutos, certo? 2 minutos sem mexer, não mexe, deixa ele pausado, tá bom? Quietinho, então nós vamos aguardar 2 minutos. Então, pessoal, estamos aqui de volta após os 2 minutos de pausa, depois de ter feito aquele bochecho todo e colocado o álcool. Então, tivemos que esperar os 2 minutos e estamos aqui de volta para que nós venhamos vermos o emaranhado do meu DNA.
e eu vou levar aí próximo da câmera, porque daqui eu já estou enxergando, mas não sei se vocês conseguem ver. Então, eu vou levar próximo para que vocês possam estar vendo também. Deixa eu só focar, colocar direitinho, para que vocês possam estar vendo esse emaranhado, gente. Vamos lá. Eu esqueci de falar para vocês pegarem um palito, e o palito dá para vocês mexer direitinho dentro. Olha lá, gostaria que vocês estivessem vendo assim como eu também. Olha lá. Espero que vocês estejam vendo, gente. Vocês estão vendo? Olha só essa bolinha. Esta bolinha aqui, gente, ela tá subindo. Olha lá, na ponta do palito. Olha. Estão vendo? Esse é o emaranhado. De todo aquele bochecho que eu fiz, ele deu essa bolinha e tem um pouco grudado aqui na lateral. Deixa eu ver se eu consigo tirar pra vocês. Olha lá, gente! Eu consigo ver uma fita linda! Olha lá, vocês conseguem ver a fita? Olha só, ficou grudada na lateral do copo. Eu consegui tirar agora com a ponta do palito. Olha só, gente. Isso aqui é o emaranhado do meu DNA. Olha só, gente, vocês conseguem ver? Que lindo! Olha só. Então, aqui, gente, nessa fita, nesse emaranhado aqui de DNA, olha só, eu vou vendo no palito, ele tem milhares de moléculas, certo? De DNA, olha só. Vocês conseguem ver, espero que vocês estejam vendo, certo? Esse aqui é o emaranhado do DNA, do meu DNA, gente. Vocês podem fazer essa prática em casa também, que vocês vão ver. Enfim, embora seja, para algumas pessoas seja um pouco nojento, porque a gente tem que bochechar mesmo, porque é através do bochecha que vai sair um pouco do DNA, né? Na saliva. Então, está aqui, gente. Esse é o emaranhado do meu DNA, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula do emaranhado de DNA, e aqui está a prova, porém não podemos enxergá-los a olho nu, porque precisa de microscópicos altamente qualificados, específicos, para poder ver essa micromolécula, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, e se gostaram, deixe o seu joinha, e meu muito obrigada a todos!